Alô, seja bem-vindo ao Boa Noite Esportes da Rádio Futebol Clube. A sua nova opção esportiva. A partir de hoje, de segunda a sexta, você vem com a gente. O médico da seleção brasileira libera Neymar para o amistoso de domingo. Agora só depende do Tite. O sobe e desce no Brasileirão. Corinthians, Santos e Palmeiras descem. O São Paulo sobe e o Mengo lidera. Futebol internacional, a situação de Salah. E ainda vamos falar um pouco sobre a grande final da Champions League. Então, venha conosco, você que é apaixonado por esportes. Portanto, a partir de hoje é segunda-feira, 28 de maio de 2018, está no ar o Boa Noite Esportes. Sempre de segunda a sexta, às 8 da noite, aquele horário que você está chegando em casa, do trabalho. É claro que, infelizmente, nos últimos dias, né? Tá difícil até de você conseguir trabalhar, eu entendo isso, mas vamos ser otimistas, vamos colocar a coisa nos seus devidos lugares, né? O país voltando à normalidade, você chegando do trabalho, ou então você no seu carro, você pode via Bluetooth conectar o seu celular no seu carro. Hoje em dia isso já é tranquilo de fazer. Você pode estar voltando de ônibus ou dentro do metrô com o seu celular, foninho no ouvido. É só acessar www.radiofutebolclube.com.br que você nos ouve no seu celular, no seu tablet, no seu computador e você acompanha toda a programação da Rádio Futebol Clube. Obrigado a você que também nos curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Boa noite, Salgueiro, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na Rádio Futebol Clube e hoje na estreia de mais um programa aqui da nossa rádio. Salgueiro, tudo bem? Fala, Carlos Lima, boa noite, um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes, sem dúvida, muito boa sorte para o nosso programa, né? Boa Noite Esportes, a primeira edição de muitas, se Deus quiser. E olha, um comentário rapidinho, hein? Quem diria que antes do Brasileirão podia perguntar para 10 São Paulinos doentes? O São Paulo vai chegar na 7ª rodada na frente dos rivais, no G4 do Brasileiro, eu tenho certeza que ninguém cravaria. Meu amigo, o futebol é assim. Mas vamos abrir falando da seleção brasileira, porque hoje teve uma notícia legal, né? O médico da seleção, o Dr. Rodrigo Lasmar, né? Ele deu uma entrevista, né, para os jornalistas que estão ali acompanhando. A seleção brasileira já está em Londres, já treinou no CT, no moderníssimo CT do Tottenham. Domingo o Brasil joga em Liverpool contra a Croácia, né? O Fagner é dúvida, o Douglas Costa com uma contusão muscular está praticamente fora, né? Em compensação, o Dr. Rodrigo Lasmar deu essa boa notícia para o técnico Tite e para a torcida brasileira. A expectativa é que ele esteja à disposição também para o primeiro amistoso. Ele foi submetido a uma carga de trabalho importante essa semana, respondeu muito bem, treinou com o grupo em todos os períodos, se sentiu bem. É claro que ele ainda precisa de um tempo de adaptação, de se sentir cada vez mais seguro. Isso ele só vai se recuperar com o tempo, à medida que ele estiver jogando. E essa fase de 2 amistosos é importante para que ele possa se sentir cada vez melhor e estar preparado para o início da Copa do Mundo. E esse ele que você ouviu, né, na fala do Dr. Lasmar, é o Neymar, Fábio Salgueiro. Então, só depende do professor Tite escalar o Neymar ou não. Você acha que ele vai escalar contra a Croácia domingo? Carlos Lima, estou surpreso, viu? Respondendo sua pergunta, lógico, eu acho que não. Acho que o Tite vai segurar ele um pouco. Mas é lógico que no bate-papo com o jogador, se o Neymar virar e falar para ele assim, olha, professor, me deixa 20 minutos, 30, daí ele coloca. Mas eu acho que até o Neymar vai querer se segurar um pouquinho, porque a gente sabe da questão física, da questão de ritmo, a gente sabe da necessidade. Agora, é muita calma nessa hora. Essa notícia é muito importante para a seleção brasileira.
Não digo só pelo fato de ter o seu camisa 10 de volta, ter o seu principal craque e único craque da seleção, agora principalmente pela confiança que traz ao time, né? Sem dúvida nenhuma, você vai contar com o seu principal jogador. Então acho que é algo que motiva o Tite, é algo que motiva os jogadores, mas eu acho que ainda contra a Croácia ele vai ficar de fora. Então vamos ver, né? Jogo que você vai acompanhar aqui na Rádio Futebol Clube. Vamos aguardar para ver se o Tite escala ou não. Eu acho que ele vai colocar o Neymar. Nem que seja... a minha única dúvida seria se ele vai escalar, né, o Neymar logo de cara e aí tirar o Neymar com, sei lá, meio tempo, até 30 minutos, não sei, né? Vai depender do comportamento do jogador. Ou se ele começa com o Neymar no banco e aí faltando meia horinha ele coloca o Neymar para movimentar o jogador. Mas acho que de alguma forma ele vai, porque o Neymar vai precisar de ritmo de jogo também, né, Salgueiro? É duro chegar numa Copa do Mundo com 2, 3 meses sem tocar na bola, né? Tocar para valer, claro que tem treino, tem coletivo, aquela coisa toda, mas mesmo sendo um amistoso é jogo, tem marcação, aquela coisa toda, tem posicionamento no campo e tal. Então eu acho que pelo menos um pouco ele vai. Você não acha, não? Pelo menos isso? Ou você acha que é zero a chance? Eu acho que vai muito do bate-papo com o jogador, de ver se o Neymar está afim, se ele está se sentindo seguro. O Neymar disse em uma entrevista ontem, ele falou, olha, é normal, eu ainda me sinto inseguro, ainda acredito que vou sentir dor, então é todo normal esse quadro que eu estou sentindo agora. Então eu acho que isso tudo pesa, ele está inseguro, e de repente inseguro expõe o jogador. Eu acho que o Tite vai ter muita cautela nesse ponto, mas eu acho que o que vai contar mesmo é o papo com o Neymar, até porque ele voltou a trabalhar com bola faz 2 semanas, né? É muito pouco, ele não ganha peso, é fato, ele tem um biotipo que ajuda demais ele voltar a entrar em forma rapidamente, mas aí eu acho que vai muito da sensibilidade do Neymar e da sensibilidade do Tite, e eu acho que os dois vão saber conduzir isso numa boa. Puro palpite, eu acho que o Tite, como ele é muito conservador, ele vai segurar um pouco o Neymar ainda. Mas olha, no primeiro treino ele já fez um gol de letra lá em Londres. Tá com vontade de bola o Neymar, né? Então vamos aguardar, né? Diria aquele mais cauteloso, não é isso, Salgueiro? Vamos aguardar. Eu gostaria de ver o menino Ney, como ele é conhecido, né? Não é mais tão menino assim, mas o menino Ney, eu gostaria de vê-lo e narrar algum gol, alguma jogada bonita do Neymar domingo, nesse amistoso lá na terra dos Beatles. Que beleza, hein? Inspiração não vai faltar. Terra dos Beatles, né? Estádio do Liverpool, que fez uma campanha fantástica, maravilhosa na Champions League. Então, né, um adversário contra o qual o Brasil já jogou 2 vezes em Copa do Mundo, em 2006... ganhou de 1-0, gol do Kaká no Estádio Olímpico de Berlim, né? E em 2014, na Arena Corinthians, ganhou de virada por 3-1. Então, quer dizer, o que não falta é ingrediente para o Neymar ir para o campo. Então vamos ver se o professor Tite escala o menino no próximo domingo. E agora, vamos virar a página. Sétima rodada do Brasileirão. As surpresas aconteceram. Eu tava falando com o Zé Boquinha hoje de manhã, viu, Salgueiro? No Bom Dia Esportes, que eu fui mal de previsão. Eu só acertei uma, que o Corinthians não ganharia do Internacional. Mas eu errei a derrota do Palmeiras, se bem que acho que eu e a torcida do Flamengo errou, né? Porque ninguém podia imaginar que o Palmeiras perderia para o Sport em casa, né? E errei também a vitória do Flamengo contra o Atlético. Achei que ia dar um empate lá no Horto e que o Palmeiras terminaria essa rodada como líder. Tô mal de palpite, viu, Salgueiro? Mas você sabe que eu segui os teus mesmos palpites, né? A gente falou muito sobre isso antes da rodada do final de semana. E eu tinha o mesmo feeling seu. Eu tinha certeza que o Palmeiras ia terminar na liderança dessa... Tudo bem, na liderança dividida com outras equipes, mas ia terminar com 14 pontos, o que acabou não acontecendo. Ninguém esperava realmente que fosse tropeçar para o Sport. E eu tinha também essa convicção de que o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro ia ficar no empate, e o Flamengo acabou conquistando uma excelente vitória.
Bom, então ficou assim, ó, o Flamengo é o líder com 14, o Fluminense tem 13, o Galo e o São Paulo também tem 13, mas aí nos critérios de desempate o Fluminense é o segundo, o Galo é o terceiro, o São Paulo é o quarto. O Grêmio é o quinto com 12, o Corinthians caiu para sexto e o Palmeiras caiu para sétimo. Os dois, aliás, com 11 pontos tem Corinthians, Palmeiras, Inter e Sport. Só que aí nos critérios de desempate, o Corinthians é o sexto, o Palmeiras o sétimo, o Inter o oitavo, o Sport é o nono. E lá embaixo, Atlético Paranaense, Chapecoense, Ceará e Paraná. Hoje uma notícia ruim para o Palmeiras. O Guerra sofreu uma lesão no pé, será operado e vai ficar 3 meses sem jogar. Esse cara é um negócio impressionante. Quando ele começa a ganhar a chance para ser titular, acontece alguma coisa na vida dele, hein, Salgueiro? Incrível. E é muito ruim isso, né, Lima? Porque as pessoas acabam pegando no pé do jogador, mas ele não tem uma sequência. A gente sabe que a sequência é importantíssima, né? Ninguém desaprende a jogar, a gente sabe da qualidade dele, ele foi realmente um cara que apareceu na Libertadores da América muito bem, e isso fez com que o Palmeiras realmente gastasse um bom dinheiro para trazê-lo. Agora ele não consegue ter sequência, né, e é complicado porque é aquela coisa do inferno astral, né, porque ele não quer se machucar, ele não é um cara que tinha um histórico de lesões, mas infelizmente isso é muito ruim e por consequência é muito ruim para o Palmeiras também, né. É a 6ª vez que ele se lesiona, né? E normalmente tem acontecido quando ele começa a ganhar chance no time principal. É um negócio assim que não dá para explicar, né? É muita, não sei se existe sorte e azar nesse caso aí, mas olha, eu vou dizer um negócio para você. A situação do Guerra às vezes dá vontade de chorar. E o Palmeiras jogou mal. A torcida pegou no pé de novo do Lucas Lima, foi vaiado outra vez, né? E o Roger ficou meio sem ter o que falar no sábado, viu, Salgueiro? Ele tentou explicar aquela coisa toda, mas não deu, não tinha muito o que falar. O que eu acho, eu narrei esse jogo, é que tem um menino aí pedindo passagem, que é o Johan, né? Ele, não só pelo gol que ele fez, mas se você analisar, agora o Guerra machucado, né? O Guerra está machucado. O Lucas Lima tá também numa fase daquelas, né? Não vem jogando absolutamente nada, né? O torcedor do Palmeiras pegando no pé do Lucas Lima, né? Vaiando o Lucas Lima em várias oportunidades, sábado de novo. Então, com o Guerra contundido e o Lucas Lima não jogando tão bem, você não daria uma chance para esse menino Johan ou seria precipitação? Eu acho que ele está pedindo passagem, Lima, mas você sabe que o que me chamou a atenção é que eu acompanhei com bastante atenção a entrevista do Roger. Oi? Oi, tá no ar, pode falar. Legal, não, eu acompanhei a entrevista do Roger Machado e ele falou com todas as letras, olha, o menino está pedindo passagem para o time titular. Só que ele contemporizou dizendo o seguinte, olha, mas eu não queimo o jogador assim, tirando quando ele está mal, que nem vocês querem que eu faça com o Lucas Lima. Na verdade, eu sei que para o Roger Machado não é fácil tirar o Lucas Lima, né? O Lucas Lima hoje é o maior salário do Palmeiras, foi uma contratação realmente de impacto, só que ele não está conseguindo jogar, e o menino está chegando e está fazendo, apesar da derrota, fez um golaço, quer dizer, vai chegar uma hora que ou ele vai tirar, ou, sinceramente, o Roger Machado vai morrer abraçado com o Lucas Lima. E o Palmeiras tem uma sequência complicada, hein? Quarta-feira, o Cruzeiro no Mineirão. Sábado, o São Paulo. Tudo bem, é na Arena do Palmeiras. Mas São Paulo jamais venceu o Palmeiras lá, aquela coisa toda. Mas o São Paulo está em ascensão e o Palmeiras está vivendo aquela fase da gangorra, né? Faz um jogo muito bom, aí no próximo não joga tão bem assim. E depois o Grêmio e Porto Alegre. Quer dizer, então, sei lá, se bem que o Palmeiras fora de casa tem sido até melhor do que em casa, né, Salgueiro? Tem esse detalhe também, né? Até porque, Lima, isso vai ser uma coisa que vai ser difícil de mudar, porque o Palmeiras não sente a pressão de jogar no Allianz. Infelizmente, o Roger Machado também citou isso com muita propriedade, eu concordei com ele. Ele disse o seguinte, olha, o Daverson entra já vaiado pela torcida, isso não tem condição. O Lucas Lima saiu vaiado, quer dizer,
ele pedindo uma trégua para a torcida, mas ele tem que entender, e ele sabe, ele é um cara experiente, que ele não vai ter essa trégua. Muito menos os jogadores vão ter essa trégua. Tem que mostrar personalidade, futebol, para conseguir passar por cima disso. Agora, o Palmeiras está com esse problema. Joga no Allianz, sente a pressão. Joga fora, sente-se muito mais à vontade e consegue realmente mostrar mais futebol. De repente, uma sequência que a gente imagina seja difícil, o Palmeiras vai lá e ganha do Cruzeiro em BH, vence o Grêmio em Porto Alegre, pode acontecer, por que não? O Moisés, pelo menos, foi a notícia boa, já voltou aos treinos, é um jogador importante e que eu tenho certeza que quando ele estiver em forma, vai ser aproveitado também pelo técnico Roger Machado. Saindo do Palmeiras, indo para o Santos, né? O Santos foi outro paulista que se deu mal na rodada, perdeu do Cruzeiro. Tudo bem, o Cruzeiro é um grande time, está muito bem treinado, né, pelo Mano Menezes. A derrota de ontem é um clássico, né, mas o problema, o que preocupa no Santos é a sequência, né? Se classificou em primeiro na Libertadores, mas fez um jogo horroroso contra o Garcilasso na última quinta, que a gente transmitiu aqui na Rádio Futebol Clube, com pouquíssima criatividade. E ontem o Jair Ventura foi questionado, tá? Ele falou, olha, a gente sabe que o Santos precisa de reforços, mas a diretoria não tem dinheiro, então não adianta. Ele deu a entender isso, eu vou ter que me virar com o que eu tenho aqui, né? E o Gabigol analisou a derrota de ontem e o momento do Santos. Sabe que o lugar do Santos é lá em cima, mas o brasileiro é muito longo. Eu acho que também foi assim também no passado aqui, a gente começou meio mal, depois chegamos no G4. Então tem que ter muita calma, trabalhar bastante e claro, quinta-feira fazer um jogo da vida pra gente tentar ganhar. Quando o Gabigol fala quinta-feira fazer o jogo da vida, é pelo seguinte, o Santos com a derrota de ontem, ele ficou a 1 ponto da zona do rebaixamento, né? E o que acontece? O primeiro time na zona do rebaixamento é o Atlético Paranaense. Aliás, ele tem a mesma pontuação do Atlético, 6. É que o Atlético tem uma vitória a menos que o Santos. Tudo bem, o Santos tem um jogo a menos, que é aquela partida contra o Vasco, o mando é do Santos, esse jogo só vai acontecer depois da Copa do Mundo, tudo bem. Mas analisando a tabela agora, o Santos está ali. E qual é o próximo adversário do Santos? O Atlético Paranaense em Curitiba. Então, se o Santos perder do Furacão quinta-feira, ele entra na zona do rebaixamento. Claro, isso não quer dizer que o Santos vai cair, não é isso. Tem muita coisa pela frente. Agora, na situação em que o Santos está, a pressão que o clube começa a viver, você entrar na zona do rebaixamento, aí, você entrar por si só já não é bom. Nesse ambiente que o Santos está, então, né, Salgueiro? Então, Lima, você sabe que a zona do rebaixamento, a entrada na zona do rebaixamento não significa que o time vai cair. Lógico, é uma coisa momentânea, pontual. Agora, é um fator a mais de pressão para cima do Jair Ventura e pode significar, sim, ele ficar na marca do pênalti para cair na Vila Belmiro. A pressão está enorme, o lateral esquerdo, o Léo, escreveu nas redes sociais pedindo a volta do presidente do Santos, que está com a seleção brasileira como chefe de delegação em Londres, falando que a seleção brasileira está muito bem representada pelo Tite, que ele tinha que vir porque o Santos está precisando dele. Quer dizer, existe uma pressão de todos os lados. Ontem o Jair Ventura saiu do Pacaembu sendo xingado pela torcida, ou seja, o Santos não consegue jogar, a pressão está enorme em cima do treinador, e esse jogo que o Gabigol falou que é um jogo-chave, eu concordo com ele, é um jogo-chave, mas é um jogo complicadíssimo para o Santos, porque a gente sabe da força do Atlético Paranaense na Baixada, é fato que o Atlético Paranaense está instável também, mas diante de um time que está instável também, e o Santos está com um setor defensivo muito ruim, então olha, existe uma grande chance do Santos amargar uma derrota lá. Agora, com todo respeito ao Léo, cara, eu acho que ele foi dentro do campo foi um grande jogador, um lateral que fez história com o Santos, campeão brasileiro em 2002, né? Agora, o Léo, quando para falar, meu amigo, às vezes é melhor nem escutar o que ele tem para dizer, viu? Com todo respeito, eu sei que ele é um ídolo, veja bem, eu não estou discutindo o Léo jogador, hein? O Léo jogador, pô, foi muito bom, gostava de ver jogar, um cara que, sabe, tinha uma certa técnica, tinha raça, honrava a camisa do Santos, isso aí eu não coloco em discussão. Agora, o Léo, quando às vezes ele dá umas declarações que é melhor nem ouvir.
Bom, outro time que também se deu mal foi o Corinthians, né? O Corinthians ontem perdeu, fez um gol até bonito, trabalhou a bola mais de 1 minuto e tal. Aliás, não é a primeira vez que o Corinthians faz um gol trabalhando bastante a bola, indo, voltando, rodando. Mas o que o Loz ouviu muito, né, em termos de crítica, e aí ele disse na coletiva, a gente até colocou hoje aqui de manhã, que quando você faz um gol, é um instinto natural dos jogadores, não quer dizer necessariamente que foi o técnico que mandou o time recuar, mas o Corinthians fez um gol logo cedo, e aí, com 4 minutos, e ficou 86 mais os acréscimos, ficou quase 90 minutos só se defendendo. Aí quando tomou um empate, saiu um pouquinho, quase marcou o segundo, quer dizer, então mostrou que poderia fazer alguma coisa melhor no jogo. E ainda contou com aquele erro, aquela fatalidade do Mantuan, né? O menino errou e entregou o segundo gol para o Internacional. Então, foi um futebol pobre, né? O Loz veio com aquela cascata de que o time jogou na quinta e chegou desgastado para o domingo e que o Inter treinou a semana inteira. Tá bom. O Flamengo jogou, o Corinthians jogou em casa, né? Que a semana passada, não foi, Salgueiro? Contra o Milionários, né? Aí eu perguntei até pro Zé Boquinha hoje de manhã. E isso eu tô falando do Loss, como eu falo de outros técnicos também. Essa cascatinha, essa desculpa de jogador desgastado já tá me torrando a paciência, para não dizer outra coisa. Então ele veio falar isso. Agora eu pergunto, o Flamengo jogou aonde quarta-feira passada? Em Buenos Aires contra o River Plate. O que é mais difícil? Você jogar em Buenos Aires contra o River Plate, com uma viagem, mas são só 2 horas, mas tem toda a logística, né? E aí o Flamengo veio, foi para BH e ganhou do Atlético, que era o líder do campeonato, né? Com todo o desgaste. Então é o seguinte, aí o Corinthians joga em São Paulo, aí perde em Porto Alegre, quer dizer então que essa semana que está entrando, Salgueiro, dançou, né? Ele joga quinta contra o América, então domingo já pode colocar uma derrota contra o Flamengo, porque imagina, se ele vai jogar quinta-feira contra o América, os caras vão chegar cansadíssimos domingo contra o Flamengo, é isso que eu estou imaginando. Você também não imagina assim? Pelo teor da entrevista dele, sem dúvida, né? O Osmar Loz, um cara esclarecido, um cara que tem uma história dentro do Corinthians ali, é muito respeitado lá dentro. Agora, as velhas frases, né, de treinadores já rodados, ele está usando para explicar mais uma derrota, né? Quando ele fala, Lima, que é uma autodefesa do profissional, do jogador, realmente, a partir do momento que abre a vantagem de recuar, eu concordo com ele, eu acho que existe isso mesmo, mas não pode durar o jogo inteiro, né? Então daí foi incompetência dele. Isso pode, num primeiro momento, você recuar, mas aí é o trabalho dele de trabalhar isso na beirada do campo ou no intervalo e mudar a postura do time. Você não pode manter isso os 90 minutos. Então, o fato é que contra o Milionários o time perdeu, mas convenceu com a bola rolando, só não ganhou o jogo ou não empatou o jogo porque realmente vacilou nas finalizações. Agora, do jogo do Milionários para o jogo do Internacional, aí teve uma mudança abrupta na postura do time, na qualidade do futebol apresentado pelo time. E aí a preocupação, Lima, é esse ponto que tem que bater. Realmente, qual o time que vai ser o do Loz, o do Milionários ou esse time covarde contra o Internacional? Bom, o Romero sentiu uma contusão, é dúvida, e o Rodriguinho, que foi poupado ontem, deverá voltar contra o América. A semana do Corinthians tem o América em São Paulo, América Mineiro, quinta-feira, às 6h, com transmissão da Rádio Futebol Clube, e domingo o Flamengo no Maracanã. Essa é a semana corintiana, né? E o Jadson falou sobre o novo professor. O Loz é um cara que tem o carinho de todos aqui, já vem trabalhando como auxiliar desde o ano passado. Eu acho que esses 2 jogos que ele assumiu o comando da equipe contra o Milionários foi uma fatalidade, o cara acertar aquele chute, porque a equipe jogou muito bem. Ontem sabíamos que ia ser um jogo difícil contra o Inter, não é fácil jogar lá. Conseguimos sair na frente e infelizmente no final a gente acabou cedendo ali a vitória para eles, mas a gente tem trabalhado firme, é claro que a gente sempre busca as vitórias e tenho certeza que todos ali, junto com a comissão, com o Loz, a gente vai buscar as vitórias para ganhar confiança, dar confiança para ele, para a torcida, para todos. Muito bem, aí o Jadson apoiando o novo professor corintiano. Mais alguma coisa a dizer sobre o Corinthians, Salgueiro, ou não?
É que, na verdade, o que preocupa o Corinthians teoricamente tem um jogo tranquilo na quinta-feira, que é contra o América Mineiro, mas é só na teoria, porque contra o Ceará era tranquilo também, acabou realmente tropeçando, contra o próprio Milionários, já classificado, jogando na arena, teoricamente, né, mas agora não pode levar nisso na teoria, né, o América Mineiro realmente pode complicar as coisas quinta-feira para o Corinthians. A única coisa que preocupa é que hoje o Rodriguinho voltou, ele que já não jogou contra o Internacional, ele não foi a campo de novo, né? A gente sabe da dependência que o Corinthians tem dos seus dois meias, né? O Jadson e o Rodriguinho. E sem o Rodriguinho, talvez, na quinta-feira, aí as coisas complicam para o Corinthians, é uma baixa importante. E ontem eu fiquei com dó do Pedrinho, viu, Salgueiro? Ele colocou o moleque, faltava acho que 6 ou 7 minutos. Você precisa ver o semblante do Pedrinho na hora que ele estava entrando em campo, rapaz. Dá uma vontade de chorar, né? Se olhar pro Pedrinho assim, sabe aquela cara assim de desanimado, mas, pô, 7 minutos, uma pressão danada, aí o cara vai me colocar agora. Então... Ô Lima, diga. Mas faltou na coletiva perguntar, né? Ô Loz, com 7 minutos, o que você falou pro Pedrinho? Qual que foi a intenção? Pra ele chegar lá e resolver fazer o gol pra salvar tua cabeça? Na boa, né? O menino vinha numa crescente com o Carille. Tudo bem, ele foi poupado, ele tem 21 anos, ele não aguenta ainda jogar 2 jogos na semana. Nossa, como pode, né? O menino não aguentar, tem fôlego aí, mas enfim. Aí você coloca ele com 6 minutos, eu acho que às vezes beira o desrespeito, numa boa, viu? Era melhor não colocar, né? Já tinha colocado o Júnior Dutra. Aliás, o Júnior Dutra, ele é um fenômeno, né? Porque ele era ídolo do Carille e agora é ídolo do Loss também, né? Ele marcou 2 gols na Venezuela. Mas pera aí, os caras, a primeira opção, a primeira opção é o Sheik, né? Mas como o Sheik tá se recuperando fisicamente, então agora a segunda opção é o Júnior Dutra, né? Então, e assim vai, e a molecada vai ficando lá, tal. Enfim, isso é problema deles. Agora, quem tá rindo à toa é o São Paulino, né? A torcida do São Paulo e tem que rir, tem que comemorar, porque o São Paulo vive um grande momento, é o único invicto, tá numa arrancada bem legal, faltava ganhar um jogo fora, ganhou. Mas era o América. O América tinha vencido todos os jogos em casa. Aliás, os mineiros que jogaram na Independência essa semana dançaram, né? O Galo tava invicto lá, perdeu do Flamengo. Aí o Coelho estava invicto, perdeu do São Paulo. Então, aquela história de que caiu no horto, tá morto, já não funciona mais, né? E o São Paulo foi lá com autoridade, 3-1, Nenê participando fazendo 2, né? Um de pênalti, uma falta espetacular, cobrada de forma magistral, como tem que ser. Bola pela meia direita, ele canhoto, colocou no ângulo, ele participou da jogada do primeiro gol. E o que mais me chamou a atenção ontem, eu até trouxe de manhã a palavra do Aguirre, foi quando ele foi questionado pelo Diego Souza. Ele falou, muito se falou do Diego, mas ele é um baita centroavante. É até engraçado um uruguaio falando esse termo, né, Salgueiro? É verdade, Lima. É até engraçado. E você sabe que essa vitória do São Paulo foi importantíssima, colocou o time no G4, à frente dos principais rivais aí do estado de São Paulo, né, dos seus rivais diretos, Corinthians, Palmeiras, Santos. E é a 10ª partida do São Paulo sem derrota, né? Caiu por terra também, uma lenda que a gente cria, a gente embala nisso, mas analisando, assim, eu nunca coloquei isso a ferro e fogo, eu só seguia, na verdade, o pensamento do Aguirre dizendo o seguinte: tinha uma máxima que defendia que o Nenê não podia jogar junto com o Diego Souza. Não só jogaram como venceram, não só jogaram como eles vêm jogando e vêm contrariando isso. Salgueiro. Na verdade, o Palmeiras teve um meio-campo com Djalminha e Rivaldo e não era um meio-campo tenso. Sabia jogar um pouquinho, não sabia, Lima? Sabia. Deixa eu só te cortar um pouquinho, que eu recuperei aqui a sonora do Aguirre. Acho que vale a pena a gente colocar, porque foi muito legal o que ele falou sobre o Diego Souza. Vamos ouvir. Uma coisa é o que fala de Diego Souza. Cuando los fatos son los que dan la razón. Faz un mes escuché muchas opiniones que Diego Souza no era centroavante. Y es un baita centroavante. También puede jugar de media. Pero es un centroavante que hace gol todos los juegos. Entonces, estoy feliz porque él está ayudando. Y fue una contratación importante de São Paulo. Y él está liderando el ataque con mucha cualidad y mucha personalidad.
Tudo bem, mas só agora vale lembrar também, Salgueiro, e o Zé falou hoje pela manhã, que ele também teve aquele jogo contra o Rosário lá na Argentina, ele não relacionou o Diego Souza nem para viagem. Então agora tá tudo bem, né? Tá tudo maravilhoso. Mas ele falou, um mês atrás, ele também não estava escalando o Diego, né? Vamos combinar que agora é uma outra situação, tomara que as coisas continuem caminhando bem. Mas ele também não estava escalando o cara, né, Salgueiro? Lima, o Diego Souza por pouco não foi pro Vasco, com o São Paulo pagando parte do salário porque o Diego Aguirre nos bastidores tinha descartado o cara, falou que com ele não ia jogar. E eu disse aqui na Rádio Futebol Clube dizendo o seguinte, que tinha que bater na mesa e falar, não senhor, o cara custou 10 milhões pro cofre do clube, ele tem que jogar, você tem que fazer ele jogar. Porque às vezes dá muita moral, dá muita autonomia pro treinador, e o treinador depois cai e aí deixa aquele rombo lá, tem jogador que vai embora e não é aproveitado, enfim. E aí agora não, agora ele realmente assumiu aí o Diego Souza, ele botou para jogar, o Diego Souza fez um trabalho físico separado e está provando que pode ser útil. Lógico que pode. No atual futebol brasileiro, você não pode abrir mão de um Diego Souza. O Diego Souza tem qualidade, dá para jogar, mesmo veterano, mesmo realmente já bastante rodado, mas ele tem condição de jogar sim. E tem uma coisa que a gente critica muito a diretoria do São Paulo, tal, né, que nos últimos anos cometeu muitos erros, por isso que o São Paulo está aí há 6 temporadas sem conquistar um título, mas nessa a gente tem que elogiar. A contratação do Everton caiu como uma luva no time do Tricolor, né, Salgueiro? Caiu que nem uma luva, né? A gente citava isso, né, Lima? A gente falava, olha, realmente esse é um jogador importante, esse é um jogador que pode realmente vir e fazer a diferença no time do São Paulo, e a gente citava o seguinte, né, que a gente, na verdade, a gente causava surpresa o fato do Flamengo ter aberto mão do jogador, né? E aí ele entrou, deu uma outra dinâmica na beirada do campo, na velocidade, na aproximação do meio com o ataque, e realmente esse foi um cara que chegou e fez a diferença. Bom, a semana do São Paulo, 2 jogos inclusive que nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube, né? Quarta-feira, 9 da noite, São Paulo e Botafogo no Morumbi. E sábado, também às 9 da noite, os embalos de sábado à noite, o grande clássico entre Palmeiras e São Paulo. Mas é de chorar, né, Salgueiro? Você pega a tabela do sábado, tem Vasco e Botafogo às 7 da noite, Palmeiras e São Paulo às 9. Poxa, não dava para deixar pelo menos um clássico para domingo, né? Não, os dois não sabem. Tudo bem, domingo tem Flamengo e Corinthians, um grande clássico nacional, as 2 maiores torcidas e tal. Mas, poxa, principalmente aqui para São Paulo, não poderíamos ter um Palmeiras e São Paulo, domingo, naquele horário clássico, né? Para clássico mesmo? Não. Sábado, 9 da noite. Mas tudo bem. Vamos transmitir o grande choque-rei entre São Paulo e Palmeiras, né, Salgueiro? Para mim, clássico realmente é domingo à tarde, né, Lima? A gente aprendeu a gostar de futebol dessa maneira. Infelizmente, a gente sempre cita isso em tom de lamentação, mas é a realidade. E tem que se levar em consideração o seguinte, né, Lima, também. Nós estamos no outono, praticamente para o inverno, né? Morumbi, 9 da noite, no sábado, realmente... Salgueiro, não é Morumbi, é na Arena do Palmeiras, mas mesmo assim... Isso, na Arena do Palmeiras, que for, é gelado, cara, é frio, vai bater 16 graus, a sensação térmica de 15, eu acho que realmente tinha que ser à tarde, enfim, mas aí o que manda também, viu, Lima, é a transmissão, é o pay-per-view, é o dinheiro, é isso que manda, né? Tem isso também, né? E agora, você falou em pay-per-view, me veio a Inglaterra na cabeça, então vamos virar a página. No último sábado, o amigo que é apaixonado por esportes aqui na Rádio Futebol Clube curtiu o plantão da Champions com todos os detalhes, as curiosidades, as informações da grande final da Champions League, a vitória, mais uma, né, do Real Madrid contra o Liverpool por 3-1, 13ª conquista do Real. E antes de falarmos especificamente do jogo... o Liverpool contratou o Fabinho, Salgueiro, que era do Mônaco, jogador brasileiro, que atua tanto na lateral direita quanto no meio, pagou 50 milhões de euros, né, algo em torno de
215 milhões de reais, mas eu particularmente defendia o Fabinho na Copa. Eu levaria o Fabinho com a ausência do Daniel Alves, né? O Tite não levou. Acho que foi uma bela contratação do Liverpool. O que você achou? Eu lembro que você comentou mesmo que você levaria, Lima, e foi um nome muito ventilado por causa da lesão do Daniel Alves. Eu acho uma boa pro Liverpool. O Fabinho, ele tem um histórico de desempenho muito bom no futebol internacional, no futebol do exterior, atuando pelo Mônaco também. Inclusive, ele vinha atuando no Mônaco no meio de campo, né, como volante, mas ele é um lateral de origem, ele sabe jogar. Enfim, é uma contratação boa e agora o mercado começa, né, Lima? Começa a realmente se movimentar, com grandes nomes e com nomes assim. Agora, impressionante, você deu o valor aí, pra mim me assustou, né? Que realidade que a gente vive aqui, bem diferente, né? Um jogador custar 50 milhões, um jogador lateral, né? Custar 50 milhões. Ele tá indo mais para jogar de volante, né? Ele também joga na lateral, mas a intenção do Liverpool é porque o Henry Kahn, o alemão, ele está indo para a Juventus, né? Então eles estão levando o Fabinho mais para ser volante do que lateral, mas se precisar ele também joga na lateral, né? E é importante você ter um jogador assim, né? Realmente, principalmente no futebol de hoje, você ter um jogador assim, versátil, que cobre as duas, é importantíssimo. E o Mônaco, até de uma forma simpática, colocou aqui no seu Twitter, né? Estamos anunciando o acordo entre o nosso clube e o Liverpool, tal, a transferência do Fabinho, blá, 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 e no final agradecendo o Fabinho, dizendo jamais se esqueceremos e desejando boa sorte para ele. Legal essa atitude do time do Mônaco, né? Que era onde o Fabinho estava jogando antes da transferência para o Liverpool. E tem uma informação aí, né, assim, depois do jogo do Real Madrid com o Liverpool, a informação dava conta de que o Cristiano Ronaldo meio que anunciava a sua saída do Real Madrid. E isso não pegou bem, Salgueiro. Muita gente falando, poxa, mas você podia esperar uma outra hora para falar sobre isso, tal. Tinha que ser agora que a gente está comemorando mais um título da Champions. E a informação também dá conta de que o Ronaldo não gostou do interesse do Real Madrid pelo Neymar. Isso eu acho que tem um peso sim, viu, Lima? Ele se sentiu realmente melindrado e a gente sabe que o Cristiano Ronaldo é um cara de grupo, ele é um cara que pelo menos ali no Real Madrid ele não vai contra ninguém, agora ele gosta de ser a principal estrela, né? O português gosta de ser a principal estrela. Então eu acho que isso tem a ver também. Há algum tempo, Lima, que já vem uma notícia dizendo que ele realmente estava cansado já, ele queria respirar novos ares, o Manchester United, inclusive, poderia ser um caminho aí de volta, ele que já atuou lá no início da carreira e tal. Agora, me surpreendeu ele falar isso na beirada do campo, e depois quando ele saiu e foi para a zona mista, aí, cara, com um pouco mais calmo, ele deu uma segurada nas declarações. Mas realmente me causou surpresa ele anunciar isso durante a festa ali. Anunciar que eu digo assim, deixar em suspensão, né, uma possível saída. Me surpreendeu, viu, Lima? Não esperava, não. Eu também não. Olha, hoje aconteceram alguns jogos amistosos entre seleções, né? Deixa eu ver aqui algumas que chamaram a atenção. Itália 2, Arábia Saudita 1. A Itália não está na Copa, mas a Arábia está no grupo do Uruguai, né, da dona da casa Rússia, e também do Egito, grupo A. Portugal, sem o Gajo, empatou com a Tunísia 2-2 só, né? E a França conseguiu furar o bloqueio irlandês, ganhou por 2-0. Nesse momento, os Estados Unidos estão jogando contra a Bolívia, está 1-0 para a seleção americana. E ainda tem México e País de Gales hoje, nesses amistosos que antecedem a Copa do Mundo 2018. Bom, vamos falar um pouco da final da Champions. Eu tenho aqui algumas declarações para trazer para o nosso amigo que é apaixonado por esportes, né? Uma bem curtinha, mas que define o momento do Bale e o gol que ele fez, aquele golaço, ele marcou 2. Os dois foram bonitos, mas o segundo, fora da área, contou com a colaboração do goleiro. Agora, aquela meia bicicleta foi um negócio espetacular. No, it was just coming at the perfect height, and just one of those things. This kind of instinct, you just try these things, and thankful it came off. Had a great connection with the ball, and it was great to see it go in the back of the net.
Ele falou o seguinte, que a bola veio na altura ideal, né? E que é aquele tipo de coisa que de vez em quando a gente tenta, né? E que ele ficou muito feliz com a conexão que houve entre ele e a bola, né? E que ele ficou mais feliz ainda quando ele viu a bola balançando a rede. A pequena definição para um grande gol, né, Salgueiro? É verdade, Lima, estava escrito nas estrelas, na verdade, né, que o Bale tinha que entrar e realmente ser o grande cara da decisão e principalmente fazendo um golaço, né, da forma que ele fez, um gol ali realmente plasticamente muito bonito e que premiou não só a sua entrada, mas premiou também a estrela do Zidane de apostar dele naquele momento, realmente, né, e ele fazer toda a diferença. Então, realmente, era para o Real Madrid bater campeão, e a gente dizia isso, né, que o Real Madrid, realmente, além de toda a intimidade que tem com a Liga dos Campeões, né, se sente muita vontade em disputar a Champions, o destino parece que conspira a favor, e conspirou a favor do Bale, que é um cara que também vem sendo cogitado que vai deixar o Real, mas se sair agora, sai em alta, hein? Sai como grande herói da Champions aí, sai com a faixa no peito. Isso é maravilhoso para ele. Bom, continuando ainda no lado feliz, né, da decisão, o Zidane respondeu em francês, né, como ele se sentia depois dessa conquista histórica. Ele foi o primeiro técnico a ganhar um tricampeonato na Champions League. C'est une chose incroyable ce qu'on est en train de vivre, vraiment. On est en train de vivre un truc de fou. On est en train de faire, en fait, de marquer encore plus l'histoire de ce club avec ce groupe, avec ce qu'ils ont fait, ce qu'on a fait depuis 3 dernières années en gagnant 3 fois la Champions League. Donc, me siento fenomenal. Ele começou falando em francês e no final ele falou em espanhol. Ele falou, é uma coisa inacreditável, né? Fazer parte desse grupo, conquistar 3 vezes a Champions League, com esses jogadores. Ele destacou, né, o comprometimento que os jogadores tiveram. E é para poucos, né? Você ser tricampeão de uma competição como a Champions League. E aí no final ele falou, eu me sinto fenomenal. E deu uma risadinha. Mas tem que se sentir mesmo, né, Salgueiro? Tem que se sentir realmente, né, uma grande conquista. E eu fiquei pensando aqui o seguinte, Lima, até quero transferir essa pergunta para você, para sentir de você também uma impressão que eu tenho aqui, ou estou buscando uma convicção, na verdade. Você acha, por exemplo, que os jogadores de futebol, né, no geral, mas é lógico que eu vou centralizar no Real Madrid e no PSG, os jogadores, eles respeitavam mais o Unai Emery ou eles respeitam mais a figura do Zidane? O que você acha? Mas não dá nem para comparar, né, Salgueiro? Não dá, né? Não dá. Não dá. Porque o Zé Boquinha, ele fala uma coisa que é verdade. Muitas pessoas, não são poucas não, são muitas mesmo, acham que é só você contratar um monte de jogador bom que qualquer um pode ser o técnico. Não. Muito pelo contrário. Quando você tem muita estrela, se você não tiver um cara que ele pode até não ser brilhante taticamente, mas se ele não tiver o domínio do grupo, não mantiver o equilíbrio das peças que ele está gerenciando, não adianta nada, você vai afundar. Então, você pode até não achar o Zidane um mestre, né, tático, um cara que, né, joga um futebol encantador, maravilhoso, revolucionário. Isso você pode até discutir. Mas que ele tem o grupo na mão, que ele soube domar os problemas, que não eram poucos. Você mesmo acabou de citar o Bale. Eu me lembro que a questão de 3 meses, eu trouxe aqui, quando a gente ainda tinha um upgrade, a informação de que o Bale dificilmente continuaria, mas assim, não só pelo interesse do Manchester United, mas porque ninguém mais queria saber do Bale, que em nenhum momento ele justificou os 100 milhões de euros que o Real Madrid pagou por ele, aquela coisa toda. Então o cara estava lá meio encostado. E o Zidane sempre falou, não, o Bale faz parte do grupo, na hora que eu achar interessante ele jogar, ele vai jogar. E tá aí, ó. Ele jogou algumas partidas do Campeonato Espanhol, marcou gol contra o Barcelona, no clássico, né? Foi 2-2, um belo gol de fora da área. No jogo que o Real tentou quebrar a invencibilidade do Barcelona, não conseguiu, aí foi o Levante e conseguiu. Você vê como é o futebol, né? Quando acabou aquele clássico que a gente até transmitiu aqui, eu falei, bom, agora o Barcelona vai ser campeão invicto. Aí foi lá, perdeu do Levante. Então são as coisas do futebol. E aí na final da Champions ele escala o Bale vai lá e arrebenta com o jogo e praticamente dá o título para o Real Madrid. Então,
essa conversinha de que quando o time é bom é só jogar as camisas para cima, que os caras vão lá, pega e resolve, não é bem assim. Eu não concordo. Eu acho que você tem que ter um cara no banco que o estrelão lá que tá jogando olha e fala assim, não, esse aí eu respeito, porque esse aí ele já provou, ou como ex-jogador, no caso do Zidane, ou como técnico, que o que ele fala acontece. Então, não dá para comparar, com todo respeito ao Unai Emery, que ganhou Liga Europa com o Sevilha, tudo, não dá para comparar. Eu acho que... Agora, eu também gostaria de ver o Zidane num time menos estrelado, né? Porque também o Unai Emery, exceção feita agora o PSG, por causa do Neymar e tal, mas ele também nunca treinou um time que ele olhasse assim, né? Olhasse para um lado, visse o Marcelo, olhasse para o outro, visse o Cristiano Ronaldo, o Toni Kroos, o Modric, né? Isso facilita um pouco também, né, Salgueiro? Sem dúvida, ele matou muito com você nessa, porque eu sempre falo, né? Muito pelo contrário, o cara para dirigir um time de feras, o cara tem que ser bom demais. E o Luxemburgo só sobressaiu. O Luxemburgo, que foi um jogador muito médio, talvez você tenha visto ele jogar, eu não vi, mas ele era muito bom na beirada do campo, por isso que os jogadores respeitavam ele. Porque não dá para você ir realmente, não, é todo mundo fera, joga a camisa pro alto e cada um pega a sua e vai lá e ganha os títulos. Não é assim. Isso aí até é lendário e é surreal. Na verdade, o cara tem que ser muito bom. Então, dizem que na época do Santos era assim, né? O Lula jogava a camisa para cima e um abraço e tal, e lá dentro o Zito comandava o time. Tudo bem, mas eram outros tempos e a gente tá falando de um time que tinha, né? Pelé, Mengalvio, Coutinho, Pepe, Zito. Aí é uma outra conversa, né? Lima, então, diga. Temos tempo para uma história rápida, 30 segundos? Não, pode falar, tranquilo. Então tá. Não, é que falou em timaço e falou em treinador bom. Um dos maiores papos que eu tive foi com o Rubens Minelli. Eu perguntei pra ele, Minelli, e o time de 76, como foi naquele Internacional que era maravilhoso, ganhou o Brasileirão invicto e tal? Ele falou, Salgueiro, muito fácil. Eu falei, mas como você conseguia domar as feras? Ele falou, não, cara, eu no primeiro dia de trabalho, eu reuni os caras no vestiário e falei na frente de um por um. Eu falei assim, vamos fazer um pacto aqui agora. O time, quando tiver sem a bola, vai jogar da maneira que eu quero. Quando vocês estiverem com a bola, vocês fazem o que vocês quiserem, que eu não vou dar palpite. Fechou assim e o time bateu campeão. Super inteligente, é isso aí. Nossa! É isso aí, não dá. O Internacional, tanto que o Inter foi aí já o Minelli já não estava, mas ele foi bicampeão brasileiro com o Minelli, 75, 76, 75 numa final contra o Cruzeiro, gol no Beira-Rio, né? Porque naquela época era só um jogo na casa do time de melhor campanha, não tinha ida e volta, né? Então a campanha do Inter foi espetacular, o último jogo no Beira-Rio, 1-0, gol do Figueroa de cabeça, contra o Cruzeiro, que também tinha um time espetacular. Em 76, contra aquele Corinthians que havia eliminado o Fluminense no Maracanã, com a invasão da Fiel, aquela coisa, 2-0, também no Beira-Rio, né, gols do Dario e do Valdomiro, e aí ele foi bicampeão. Aí ele foi pro São Paulo em 77 e foi campeão brasileiro de novo com um time que era inferior ao Atlético, tanto que o Atlético tinha 10 pontos a mais que o São Paulo. Se fosse pontos corridos, o Atlético tinha sido campeão, e aí a final no Mineirão, 0-0, o São Paulo levou nos pênaltis, então o Minelli foi o primeiro técnico a ser tricampeão brasileiro. Aí o Muricy conseguiu no São Paulo, o Muricy teve o mérito de ser tricampeão com um time só, né? Que ele foi tri com o São Paulo, 2006, 2007 e 2008. O Minelli foi bi com o Inter e foi depois tri dirigindo o São Paulo. E aí, 3 anos depois do bicampeonato do Internacional, em 79, o Internacional foi campeão invicto do brasileiro. Foi o único time até hoje que conseguiu essa façanha, entendeu? Então, era realmente o Internacional da década de 70, era um timaço, dava gosto de ver jogar, jogava por música, era um time espetacular. Bom, a gente mostrou aqui, Salgueiro, o lado feliz, né, da Champions. E agora, o lado triste. O Klopp admitindo. A repórter perguntou para ele assim, você está se sentindo bem? O que você pode dizer? Olha só o que ele disse. I'm not fine. I'm absolutely opposite of fine. But I try to be professional. So that's difficult enough.
I lost games in my life before, I won games in my life, I know how to deal with that. But what you cannot avoid is the feeling you have in the night after the game. So we all feel really, really bad. Ele falou, não estou bem, estou muito mal, embora eu como desportista, eu tenha que encarar isso, né? Não é fácil, mas a gente tem que encarar, porque faz parte. Agora, eu já ganhei muito na minha vida, eu já perdi muito na minha vida, mas é muito difícil segurar um sentimento logo após um jogo como esse. Tanto eu como os jogadores estamos extremamente mal. E aí, assim, continuando a entrevista, quando ele foi questionado sobre o lance do Salah, ele acha que foi um lance de luta livre, o que aconteceu, né? Criticou a atitude do Sérgio Ramos. Ele ficou até, num primeiro momento, pessimista em relação à participação do Salah na Copa, né? Então é isso, ficou chateado porque eu acho assim, o sentimento, e falou também, né, que apesar de tudo, ele acha que não foi só porque o Salah saiu que os lances que decidiram, quer dizer, ele deu a entender que os erros do goleiro pesaram mais do que a ausência do Salah. Eu acho que foi uma somatória, né, Salgueiro? Primeiro, a saída do Salah, que quebrou, né, naquele momento que o Liverpool estava mandando no jogo, o Real não estava conseguindo sair, o Liverpool rodeando, né, a área do time espanhol, o Salah saiu, pronto, o Liverpool foi lá para trás. E depois aquelas falhas do Karius, que aliás, infelizmente, lá na Europa também acontece, foi ameaçado de morte em redes sociais, a polícia inclusive está cuidando disso, ameaçaram a namorada dele também, ou seja, coisas lamentáveis, Salgueiro. Bandidos intolerantes está em todo lugar do mundo, infelizmente. Lima, essa derrocada do Liverpool foi um efeito dominó, né? Começou com o Salah e passou realmente, acabou com as falhas do goleiro Karius, que falhou em 2 lances bizarros. Infelizmente, não sei se foi falta de concentração ou de repente ele sentiu também muito a saída do Salah da forma que aconteceu, até porque a gente sabe da qualidade do Karius, mas ele está lá e só falha quem está lá, né? Agora, eu achei que foi determinante a saída do Salah num primeiro momento, porque o Sérgio Ramos tirou o cara que tinha que tirar, né? Impressionante como ele foi ali realmente preciso, né? Não que ele tenha ido para machucar o jogador, mas ele foi realmente maldoso, não foi imprudente, não. Ele foi maldoso, ninguém cai em cima do outro cara segurando o braço do cara. Ele poderia ter ocorrido uma fratura no braço do cara ali, para todos nós vermos ao vivo a cores em HD. Então, realmente ele foi muito, muito maldoso. Mas, enfim, eu entendo o sentimento do Jürgen Klopp, Lima, principalmente por alguns motivos. A expectativa criada em torno do título, né? O Liverpool há muito tempo não chegava numa decisão. O Jürgen Klopp, ele persegue uma Champions, assim como todos os treinadores europeus perseguem uma Champions. E aí o fato dele perder o seu principal jogador com menos de 30 minutos e depois ver realmente o time desabar com 2 falhas do goleiro. Tudo isso é muito difícil para você equilibrar a emoção, você equilibrar o psicológico e levantar a cabeça. Você tem que ter muita, muita força espiritual para dar o passo à frente, né, Lima? Olha, eu concordo com você e vou te dizer mais. Eu não sou especialista em judô, longe disso, mas narrei algumas vezes judô, inclusive no canal Band Esportes, onde você trabalha hoje, na ESPN. O que o Sérgio Ramos fez com o Salah foi um golpe de judô. Ele deu um ipom no Salah, literalmente. E ainda caiu em cima do cara, quer dizer, ele foi para tirar o Salah do jogo, conseguiu tirar, e muita gente não concorda, acha que foi lance do jogo, que futebol é para homem, não sei o quê. Eu acho que são 2 coisas diferentes, né? Futebol é para homem, o cara tem que dividir, tem que ter raça, tem que ter determinação, mas eu concordo com você. Eu acho que o Sérgio Ramos foi maldoso e lamento, porque ele é um bom jogador, ele é um cara que participou, né, desse tricampeonato, foi capitão, levantou a taça, aquela coisa toda, então ele poderia ter entrado para a história só pelo lado bom.
As pessoas lembrarem só das coisas boas. Mas daqui a alguns anos sempre vai ter alguém falando: mas você lembra o que você fez com o Salah, não sei o quê. E acho, sinceramente, tudo bem, naquele momento do jogo o Liverpool estava melhor, tal. Mas eu acho que o Real Madrid poderia ser campeão mesmo com o Salah em campo, né? Não sei também se o Liverpool aguentaria aquele ritmo no segundo tempo, tal. Porque o Liverpool ele foi assim nas fases anteriores. Ele sempre jogou muito bem os primeiros 30, 35 minutos, principalmente no Anfield, né? Sufocando tal, e fazendo gols, aquela coisa toda. E aí, no segundo tempo, ele voltava não com a mesma pegada. A gente citou aqui algumas vezes, né? Você lembra disso. Então, talvez até mesmo com o Salah, o Liverpool perdesse o jogo, né? Então, acho que o Sérgio Ramos foi muito infeliz, não precisava ter essa mácula na carreira dele, Salgueiro. Não, é verdade, Lima, concordo com você. Não dá para você minimizar ou de repente jogar tudo na conta do Salah, porque daí você vai tirar os méritos do Real Madrid. A gente sabe realmente da qualidade do Real Madrid, da competência, e o Real Madrid realmente jogou bola e acabou vencendo. Foi determinante? Foi. Mas, sinceramente, eu ali no momento da comemoração do Real Madrid, ver o Sérgio Ramos pegar a taça e festejar ali, eu achei que, sei lá, no íntimo talvez possa sentir um pouquinho dele, e eu acompanho nas redes sociais hoje, principalmente no Twitter, teve uma Federação Internacional de Judô que repudiou o lance, dizendo que foi um lance realmente de judô, aquilo não é futebol, quer dizer, até uma associação internacional de judô se posicionou em nota de repúdio ao lance do Sérgio Ramos. E teve também gente que teve uma petição, né, com mais de 354 mil assinaturas pedindo a punição do Sérgio Ramos, tal. Isso realmente não vai acontecer. O Sérgio Ramos até pediu, mandou uma mensagem e tal para o Salah, né, por rede social, aquela coisa toda, mas não, já era, né, ele já tirou o cara. Em relação ao Salah, é o seguinte, ele foi para a Espanha, ele está na Espanha fazendo tratamento, acompanhado pelo médico do Liverpool, e algumas pessoas da seleção da Arábia também estão chegando para se juntar, né, ao departamento médico do Liverpool para ver. A expectativa é que ele vai para a Copa, ele vai viajar. Então, uns falam em 2 semanas, outros falam em 3, né? Tem um amigo aí íntimo do Salah que teria publicado numa rede social que ele vai demorar 3 semanas para se recuperar, enfim. Ele deve viajar, mas sempre fica aquela sensação, né? Que o cara vai, mas vai meia boca, né, Salgueiro? Já não vai com aquela condição. Já não seria fácil para o Egito com o Salah 100%. Imagina agora com o Salah, porque ele não vai chegar a 100%. Mesmo que ele jogue, ele não vai ter a melhor condição dele. Não vai ter, né, Lima? E é muito ruim para a Copa do Mundo também, né? Que já perdeu jogadores importantes, o Salah agora, o Payet está fora pela seleção da França, e inúmeros jogadores já estão fora aí, realmente, infelizmente, o Daniel Alves no Brasil. E a gente sabe, né, Lima, que a Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, né? Quando o jogador não vai 100%, é muito complicado porque ele não rende, né? Um dos caras que mais marcaram a minha geração de torcedor e que não foi para a Copa do Mundo inteiro era o Zico, né? O Zico praticamente deu volta ao mundo andando de bicicleta para ver se conseguia curar o joelho, se recuperar da lesão no joelho, não conseguiu e não fez uma Copa do Mundo de 86 no México condizente com a sua qualidade técnica, né? E a Copa do Mundo que a seleção merecia que ele jogasse, infelizmente. Então o Salah vai, mas é aquela coisa também, viu, Lima? Ele vai mais para uma questão não só de repente tentar jogar, tentar fazer o melhor, mas principalmente para manter realmente o emocional e a confiança da seleção realmente em dia, até porque os caras, lógico que do Egito, lógico que confiam nele, porque ele é o principal cara da seleção. Bom, o Messi deu uma declaração para o canal 13 da Argentina e colocou Brasil, Alemanha e Espanha como favoritos. Não colocou a Argentina e justificou: não somos os melhores. Está querendo transferir responsabilidade ou está sendo sincero?
Eu acho que um pouco dos dois, Lima. Eu acho que ele tá dando um migué aí, de falar que não é os melhores, e ele tá corretíssimo nisso, né? A seleção da Argentina do meio campo para frente é muito boa, do meio campo para trás é um desastre. Então, esse é o maior problema, né? E não conseguiu um equilíbrio nas eliminatórias, eu acho muito difícil que consiga um equilíbrio na Copa do Mundo. Apesar que a Copa do Mundo, se você chegar à final, são 7 jogos, então você, de repente, consegue até realmente fazer um bom papel. Agora, eu acho que foi um pouco dos dois, Lima. Ele tenta tirar a pressão do time, que classificou graças a ele, que botou a bola embaixo dos braços e decidiu contra o Peru, mas classificou na Bacia das Almas e realmente ele está querendo tirar a pressão do time. Mas a Argentina é isso mesmo, a Argentina não é favorita, não. Ainda sobre Copa do Mundo, o jornal The Sun do Reino Unido publicou o seguinte, que o Joachim Löw, o técnico da Alemanha, já avisou os jogadores: durante a Copa do Mundo vocês vão até poder tomar uma cervejinha e tal, mas nada de sexo, viu, Salgueiro? Então, Lima, você sabe que esse é um assunto espinhoso, né? Um assunto polêmico que divide muitas opiniões, né? Dizem que tem jogador que precisava disso, de sexo, para poder render bem em campo, né? E tem gente que fala que não, que isso aí realmente, olha, eu não sei, viu? Eu acho que realmente o jogador tem que entrar lá, decidir. Eu acho que o álcool, de repente, faz muito mais mal para o jogador do que uma noite de sexo. Eu ouvi uma vez eu não lembro exatamente qual médico que falou, foi um médico de clube aqui de São Paulo, isso aí foi lá na década de 90, né? Que o problema do jogador não é a relação sexual, o problema é o cara que vai para a noite, né? Então o cara, antes de chegar no ato sexual em si, né, ele vai pra balada, ele bebe, ele não dorme direito, não sei o que. Aí o sexo é um complemento dessa noite mal dormida e, né, regada, um monte de coisa que ele não deveria fazer antes de jogar futebol. Mas que a relação sexual em si, por exemplo, o cara que é casado, tá na casa dele com a esposa e tal, não significaria nenhum prejuízo físico ao jogador, né? Mas o Klopp é o chefe, e os caras vão ter que obedecer o chefe, ponto final, viu, Salgueiro? Não tem conversa. Até porque, Lima, se fizer uma noite de amor das 6 da tarde às 9 da noite, ou às 10 da noite e 11 horas tá nanando, não tem problema algum, vai nanar tranquilo e vai jogar pra caramba no dia seguinte. E falou um especialista em amor. Um homem que, além de ser um grande jornalista, é escritor também. E você só disse isso, né, Salgueiro? Tenho certeza, porque amar vale a pena, não vale, Salgueiro? Sem dúvida, muito a pena, Lima. Valeu, Salgueiro, grande abraço, nos encontramos amanhã no Bom Dia Esportes, tá certo? Com certeza, Lima, um abração a você e um abração também ao amigo apaixonado por esportes, até amanhã. Valeu. Você acompanhou, portanto, a primeira edição do Boa Noite Esportes aqui na Rádio Futebol Clube. A qualquer momento tem Click Time atualizando as principais notícias do futebol. Amanhã, 9 da manhã, o Breakfast News. Às 11 tem o Bom Dia Esportes. E às 8 da noite, o Boa Noite Esportes para você. A nossa programação especial sobre Copa do Mundo já está no ar. Você pode acompanhar, ouvir e curtir acessando www.radiofutebolclube.com.br do seu celular, do seu tablet ou do computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC. E coloca aí na sua agenda, quarta-feira, 9 da noite, São Paulo e Botafogo. Quinta, 6 da tarde, Corinthians e América Mineiro. Brasileirão aqui na Rádio Futebol Clube. Rádio Futebol Clube, somos
Apaixonados por Esportes.